Fala pessoal, hoje eu vou explicar como funcionam os atos de comunicação processual. Você vai entender o que são citação, intimação e notificação, com exemplos bem simples. E ainda, qual a ordem legal das citações, quem paga e o que acontece se a parte se recusa a receber o documento. Vamos nessa? Vamos lá. Atos de comunicação processual são as formas pelas quais o judiciário informa as partes e terceiros sobre o andamento do processo. Os principais são três: citação, intimação e notificação. A citação é o ato que chama o réu para responder à ação, marca o início do contraditório. Intimação serve para informar sobre um ato processual, uma sentença, um despacho, uma perícia. Notificação é mais ampla, ela informa um fato relevante, mas sem efeito direto de obrigação. Um exemplo prático: João é citado por mandado para se defender. Maria é intimada da sentença através do diário de justiça. Paulo é notificado para a ciência de um bloqueio administrativo de ação da família. Dando continuidade, a citação tem várias formas e o CPC traz uma ordem legal, de preferência para tornar o processo mais eficiente e menos custoso. Vamos ver? Primeira, a citação por meios eletrônicos, artigo 246, parágrafo 1º. É a preferencial, vale para os cadastros obrigatórios de empresas, advogados e órgãos públicos. A parte tem 3 dias úteis para confirmar o recebimento. E se não confirmar, a citação pode ir para outra forma. A segunda, a citação pelo correio. É a mais comum, usada quando há endereço certo e é válida quando o carteiro entrega pessoalmente e recolhe a assinatura da pessoa. Terceiro, citação por oficial de justiça, o artigo 246, item 2. É usada quando há dificuldade com os meios anteriores ou quando expressamente pelo juiz. Quarto, a citação por hora certa. Essa citação acontece quando o réu se esconde. O oficial percebe a manobra e marca um horário certo avisando o vizinho. E se o réu não aparecer, a citação acontece mesmo assim. Quinta, citação por edital, artigo 256. É o último recurso. É usada quando o réu está em local incerto ou inacessível. Ela é publicada no Diário da Justiça e em mural do fórum. E pode ter um prazo mais longo para a resposta. Nós vamos falar agora das custas da citação. A depender do tipo de citação, o autor da ação precisa antecipar custas. Citação por correio oficial de justiça gera guia de pagamento. Citação eletrônica, em regra, não tem custo. Agora, uma coisa importante: se o autor não recolher as custas no prazo, o processo pode ficar parado. Ou a petição inicial pode até ser indeferida por inércia. Agora, se há recusa de recebimento do documento, não é? E se a parte citada se recusa a receber o documento? O Código já previu isso e a reclusão não invalida a citação. O artigo 239, parágrafo 1º do CPC, se a parte se recusa a assinar ou receber, o oficial certifica a tentativa e a citação é considerada válida a si mesmo. Vamos a um exemplo prático. O réu diz ao oficial: não vou assinar, nem pegar esse papel. O oficial anota no mandado, recusou-se a receber, e isto basta para a citação valer. Ou seja, não adianta fugir. A recusa não protege do processo, só acelera o prejuízo. Então, recapitulando, os atos de comunicação incluem citação, intimação e notificação. A citação tem uma ordem de preferência: eletrônico, correio, oficial, hora certa e edital. Pode gerar custas e o autor deve antecipar. E se o réu se recusar a receber, a citação continua válida. Gostou do conteúdo? Manda para quem está estudando prática civil ou começando no contencioso. E até a próxima. Pega a Thunder!